Todo mundo quer ter uma vida longa e com saúde. Isso inclui dieta saudável, a prática regular de atividade física e, claro, a manutenção do peso. Mas será que é só isso? Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa SP Esporte de hoje vai falar sobre exercício e saúde. E para conversar, esclarecer e debater o assunto, nós convidamos Fernanda Andrade, que é personal trainer, a doutora Thaís Moutocaro, nutricionista, a doutora Gabriela Moraes, também nutricionista, e Eduardo Ayubi Lopes, fisiologista e um pouquinho mais, né, Edu? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso SP Esporte de hoje. O tema exercício e saúde parece um tema recorrente, banal, que todo mundo sabe desde que nasceu. Mas não é assim, né, Fernanda? Não. A gente sabe que precisa fazer exercício, mas não faz, né? A maioria das pessoas não fazem. Primeiro, conta um pouquinho do seu trabalho. Você é personal há quanto tempo e trabalha mais voltado para quem? Homens, mulheres, academia, como é que é isso? Eu sou personal trainer há 12 anos. Eu tenho uma equipe de personal que atua em São Paulo e Grande São Paulo. Nós temos um público em geral, então nós trabalhamos com idosos, crianças, mulheres, adultos. Temos também grupos de corrida aqui no Ibirapuera, vários parques em São Paulo, né? E o nosso foco é a saúde, é a qualidade de vida. E parece que agora tá na moda correr, né? Ou é impressão minha? Ou são os meus amigos que estão correndo demais? Porque eu tenho a impressão que todo mundo agora corre, todo mundo agora participa de mini maratonas, 5 km, sei lá, o Pão de Açúcar, sim, McDonald's, não sei o quê. Todo mundo parece que virou atleta agora, corredor total, é isso mesmo? Sim, é uma moda, mas é uma moda boa. Porque é um esporte, então tem uma meta, a gente estipula alguns objetivos, um público também que tem um foco de vida saudável. Então, essas provinhas ajudam as pessoas a treinarem regularmente durante a semana, com foco, com o objetivo daquela prova, daqui um mês, daqui 2 meses, completarem 10 quilômetros ou 5 quilômetros. Então, é uma moda boa. Uma moda boa que pegou. Que pegou. E tá por aí. Tem alguma que tá para vir aí, a próxima moda de esporte ou não? Então, a moda agora é o crossfit, treinamento funcional. Crossfit, que é aquele que você vai para uma academia que parece uma academia rudimentar, né? E que você carrega peso, bolas de peso, como aquelas de presidiário, pula corda, sobe parede. Parece meio um circo misturado com a academia de garagem, assim, que todo mundo tá amando, né? Mas tem que ter força, né? Tem que ter força, né? Tem que ter preparo físico, né? Não é o meu caso. Mas eu falo que crossfit, deixa ele lá. É bom saber que as amigas fazem, elas contam bastante, cansa até a minha beleza de tanto que elas contam do crossfit. Mas não. Deixa eu vir aqui para a doutora Thaís, nutricionista. Esporte, sim, exercício tem a ver com comida, nutrição? Tem tudo a ver, né? Para qualquer idade? Para qualquer idade, depende, né? Todo e qualquer ser humano, independente de idade, de atividade física, precisa ter substrato, ou seja, alimentação condizente ao treinamento, à reabilitação. Então, acho que é super importante. Tem que ter. Pode ser um acompanhamento de nutricionista só para aquele tipo de esporte que eu estou fazendo? Vou entrar na academia, passei na nutricionista da academia. Ou tem que ser um acompanhamento realmente real, o tempo inteiro, enfim? Na realidade, a nutrição, ela precisa ser viva, independente de qual especialidade, na vida do ser humano, né? Mas aí quando a gente fala de um esporte em específico, a gente dá prioridade para os profissionais que têm uma especialidade naquela área. Mas a nutrição, de uma forma geral, ela atende em qualquer área, em qualquer atividade, enfim. A gente vai tentando fazer o nosso melhor a favor também dos nossos colegas de profissão e a favor do paciente, que é o maior interessado, né? Só vou dizer uma coisa, vou passar aqui para outra nutricionista. Não rola ficar comendo aquilo que vocês mandam a gente comer. 2 colheres de arroz, 1 de feijão, tentar misturar carboidrato com proteína, com, como é que chama vegetal, é o que mesmo? Com as frutas, verduras, com as frutas, exatamente, leguminosas. Eu acho lindo na teoria, mas na prática a fome vira a de leão logo depois que a gente come esse pratinho. A gente consegue? Consegue. Praticar esporte diminui o apetite? Consegue. Na verdade, no esporte a gente tem uma grande relação, né, com a endorfina, que é um hormônio do prazer, que liga a parte da saciedade também. A gente sinaliza alguns outros hormônios, né, com a prática de atividade física, e quando a gente concilia com a nutrição, a gente potencializa esses resultados. Então a nutrição ela tem que ser equilibrada frente ao objetivo, frente à modalidade esportiva, a parte, né, a gente tem que respeitar se a pessoa tem alguma patologia ou não, pra gente conseguir equilibrar. E os pratos combinados funcionam sim, só que a gente tem que saber adequar na rotina, né?
Então, dependendo se a gente for, no caso da nutrição esportiva, adequar as necessidades energéticas somente para um atleta, então é necessário que ele se disponha mais, né, para a gente conseguir bater a quantidade calórica, a quantidade nutricional. Então, assim, o equilíbrio tem que existir, é possível sim, mas a gente tem que saber conciliar frente à rotina de cada um, né? Por conta dessa correria, às vezes fica difícil, mas a gente tem que fazer de forma individual e dá certo sim. Tá certo, tá. Vamos na fé aqui, né, Eduardo? Fisiologista, o que faz um fisiologista? A mesma coisa que um fisioterapeuta? Aliás, você é fisioterapeuta também, né? Sim. Na verdade, a fisiologista é uma profissão, né, uma pós-graduação que é feita depois da faculdade. O nutricionista pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer, o educador físico pode fazer também. Você se especializa em entender melhor os sistemas, como eles funcionam durante a atividade física. Então, como é que funciona o sistema endócrino, como é que funciona o sistema muscular durante a atividade física ou depois da atividade física? Quais são as repercussões que acontecem? É mais científico, é mais ciência. Não Isso. que o trabalho de vocês não seja pura ciência, matemática, cálculos, enfim, mas vai mais a fundo, então, nessa área interna do corpo, né? Exatamente. Não tem muito a ver com fisioterapia. Não tem muito a ver com fisioterapia, que é... A reabilitação. Reabilitação. Né? Reabilitação e prevenção de lesão. Com basicamente, exercícios. né? Com exercícios. Com exercícios. Com exercícios. Com exercícios. Agora, assim, a gente vê também nessa tendência que eu falei de corredores aí, saírem para as ruas, aí você vê sempre alguém, ou final de semana, ou... Antes eram os atletas de fim de semana que a gente via mais, que era de futebol, né? Ou, enfim, vai correr na praia, jogar vôlei na praia, essas coisas. Agora eu vejo mais as pessoas praticando ao longo do dia. Caminhada é esporte? Ou não? Caminhada é uma atividade física. É uma atividade física. Uma atividade física. Um exercício. Um exercício físico. O esporte, tudo que você... É uma atividade física, um exercício físico, que leve a alguma competição, né? Tá. É uma atividade física. E caminhar. Teve uma vez que nós fizemos um programa aqui e veio um personal que falou, você pode, de repente, caminhar 30 minutos por dia. Aí eu falo, eu não tenho tempo para caminhar 30 minutos por dia, não dá. Assim, então fragmenta esses 30 minutos. 10 de manhã, 10 na hora do almoço, 10 na hora que volta do trabalho. Funciona? Funciona. Como assim? 10 minutinhos só, mas não começa nem a cansar. Existem conceitos novos, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela nos dá hoje em dia os estudos que você fragmentando 10 minutos, depois 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, o resultado é excelente, né? Isso para você sair do sedentarismo. Ah, tá, isso que eu ia falar, mas não é o quadro bonito, perfeito, não é o ideal fazer isso. Nós temos algumas regrinhas, algumas prescrições exatas para exercício. Para a pessoa sair do sedentarismo, excelente. O ideal é que a pessoa faça exercício todos os dias. Né? Todos os dias ela precisa fazer uma atividade física. Todos os dias? Todos os dias. Mesmo que seja só essa caminhada? Sim. Então, isso já é uma atividade física? É uma atividade física. Por isso a importância de um profissional da área, né, que prescreva esse exercício, porque ele vai analisar, nós fazemos uma avaliação física, nós avaliamos o condicionamento físico da pessoa, algumas restrições que ela tenha para fazer exercício físico e nós fazemos um plano de treinamento, né? Então, algumas pessoas, elas têm algumas restrições ou estão paradas há muito tempo sem fazer atividade física. Então, nós iniciamos com pequenas doses mesmo de exercício físico. Assim, isso. Doses homeopáticas. Sim, e progressivas. Sim, aumentando. Aumentando. A gente foi até as ruas, num lugar que você conhece bastante, Fernando, Parque do Ibirapuera, e temos aí a opinião da população sobre exercício e saúde. Eu acho que tem até algumas dúvidas. A gente pode dar uma olhadinha aí, Giba? Vamos lá ver? Eu pratico esporte desde os 11 anos de idade. Há uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu pratico esporte. Bicicleta, corrida, musculação, eu gosto bastante. Que eu me recordo de esportes desde criança, mas bicicleta em si acho que há uns 12 anos. Aproximadamente 2 vezes por semana. Todo dia. Todo dia eu vou na academia,
faço um treino de aeróbico, corrida, bicicleta, tem que se movimentar, ainda mais morando em São Paulo, né? Senão você fica uma vida muito estressada e não faz mais nada. Agora eu tô fazendo todo dia, procuro fazer toda semana, às vezes eu tiro férias, agora eu tô praticando 5 vezes por semana. Quando a gente fica 2 semanas, um mês sem praticar, a gente sente muito claramente o quanto a gente fica mais... a gente fica com menor desempenho assim no dia a dia. Eu percebo que se eu fico alguns dias sem prática esportiva, eu fico com um astral mais baixo, a disposição é mais baixa. E quando eu estou praticando algum tipo de esporte, a disposição aumenta. Eu tenho uma pergunta, aqui hoje em dia está muito em moda a questão do CrossFit. E tem vários especialistas que falam que o CrossFit pode dar muita lesão e tudo isso. Eu queria saber se isso é verdade ou se é meio um preciosismo assim, de quem não quer que essa modalidade cresça muito no Brasil. Eu queria saber se tomar algum suplemento tem algum efeito colateral no corpo. Tô aqui anotando as perguntas para eu não me perder. Bom, aí a gente viu que as pessoas... Bom, Ibirapuera é meio que redundante até pegar pessoas que devam praticar esportes mais de uma vez por semana. Aí tem gente que pratica 2 vezes, outro todos os dias. A minha primeira dúvida, antes de ir para a galerinha aí da nossa matéria, academia não é esporte. Quem quer responder isso? Fazer academia não é fazer um esporte. Esporte é atividade física e exercício físico, né? Tá. Tem o esporte de competição e os esportes. Tá, ficar levantando peso, só peso e não fazer, por exemplo, corrida, tarará, caminhada. A academia, ela pode ser feita de uma maneira Ela é bem-vinda. regular, ela é bem-vinda, Tá. sim. Porque na academia nós temos musculação, nós temos aulas de sala, que são aulas de ginástica localizada, Tem dança, tem uma série de atividades. natação. Tem os exercícios aeróbicos na esteira. Então, assim, se a pessoa vai fazer uma vez por semana e depois ela não vai mais, não é uma atividade regular. Aí não foi Isso. nada, né? É. Aí foi palhaçada. Tudo seria esporte, atividade física e exercício físico. Mas o ideal, para que a pessoa saia do sedentarismo, tenha uma vida saudável, são as atividades físicas regulares, né? Que a gente tenha regularidade. Então, ou faça todos os dias, ou 3 vezes na semana, e faça isso durante a vida dela. Por aí vai. É. Vou passar aqui para a doutora Thaís, saber esse negócio dos suplementos. Tem a galerinha que tá mais mirradinha, mais magrinha, quer crescer, quer ficar forte. Aí parte para os benditos suplementos alimentares. São aqueles pós que você vê seu filho em casa misturando com água, num shake, chacoalhando e tomando antes de ir para academia. Tem o tal do whey protein, que é uma proteína, enfim, para comida para o músculo, né? Exatamente. Fala sobre esses suplementos para mim, depois eu vou passar aqui para a doutora Gabriela também. Pode, não pode, eu sinto que está meio banalizando isso daí, tá todo mundo usando. Na verdade, assim, a gente tem como estratégica nutricional a suplementação, o uso da suplementação, Tá, né? então ele é bem-vindo. Ele é, nossa, muito bem-vindo, né? Não que ele seja uma regra. E Tá. nem pode ser uma regra, né? Até porque a gente precisa trabalhar com o paciente Quem os é estímulos do alimento, né? Não é só porque a vida da gente anda numa correria que a gente tem que deixar esses prazeres de lado, muito pelo contrário. Mas é que as pessoas, assim, às vezes abusam disso, né? Essa é a verdade. A gente está aqui como os profissionais e a gente pode dizer isso a fio. O que são os suplementos? Os suplementos nada mais é que o alimento mesmo, só que de uma forma mais concentrada, desenvolvidos em pacote, uns são em pós, outros são em géis. Então, assim, a gente pode utilizar eles aí em que ponto? No momento onde o paciente não consegue ter acesso àquele alimento, onde você percebe que ao calcular a dieta dele, você percebe um buraco, né, que a gente diz na dieta. Mas eu não consigo compensar isso com comida, com alimentação? Consegue. Claro, sempre consegue. Inclusive, a gente tenta sempre estimular o consumo do alimento. Mas, por exemplo, pro atleta, se falando de atleta a nível de rendimento físico alto, né, um alto rendimento físico, você precisa suprir a necessidade calórica dele. E às vezes ele precisa atingir de 3 a 6 calorias por dia. Então acaba sendo inviável só o consumo do alimento. Quanto que ele precisa atingir? Depende, viu? 3 a 6 mil calorias por dia? 6 mil calorias, dependendo da atividade física, né? Que a gente pode associar. Só lembrando que uma pessoa saudável, normal, assim, sem ser um atleta de ponta, normalmente são 2.000, 2.500 calorias mulher, né? E homens um pouquinho mais, né? Por dia, assim. É o almoço, o jantar, o café da manhã e os lanchinhos. Dependendo da atividade. Isso é a comida que alguém come, a energia que alguém, né, precisa por dia. Mais do que isso engorda, se não fizer atividade. Né? Fala, Eu Eduardo. estava fazendo uma pesquisa que eu estou pedalando, né, que é até você perguntou uma nova prática que está pegando muito, o pessoal está começando muito a querer pedalar.
E eu estou fazendo por volta de 40, 60 quilômetros cada vez que eu saio para pedalar. Isso demora quanto tempo? Num prazo de... 40 quilômetros, 1h30. 1h30. 60 quilômetros dá umas 2 horas. 2h30, mais ou menos. Eu estava vendo até, dá mais ou menos 2.400 calorias cada vez que pedala. Se não mais, porque Como é que isso... você vai ingerir tudo isso? Partiu pedalar agora, gente. Porque às vezes, que nem ele fala, o Eduardo fala, mas eu pedalei tanto. Mas fica difícil você ter um valor exato, porque você não sabe a precisão com que ele correu, né? Se ele oscilou, se ele não oscilou. Se era subida, descida, ele tem esse controle. Mas na hora pra gente poder calcular a dieta, a gente tem um indicador, um protocolo. Só que às vezes foge um pouquinho. Então, eu preciso garantir que esse atleta, que esse esportista, que essa pessoa, de uma forma geral, né? Que eu preciso ver ele como um ser humano, independente de ser atleta ou não. Ele vai suprir aquilo que ele está perdendo. Entendeu? Então, aí é onde a gente pode entrar com um aporte nutricional. Por exemplo, o Eduardo, ele acaba não tendo acesso a um alimento naquele momento. Ou seja, ele atingiu... 1h30 de atividade física, a gente recomenda a partir de 1h30, 2 horas de atividade física, né, intensa. E ele não tem condição de parar a prova para poder consumir o alimento. E outra, se consumir esse alimento, pode ser que dê uma distensão abdominal, caia o rendimento físico dele, atrapalhe a prova. Então, a suplementação ela vem justamente para isso, para poder te ajudar a potencializar os seus resultados diante da atividade física dele, mas que não atrapalhe o rendimento físico. Ótimo. Vou pedir para você segurar aí, porque a gente tem mais uma pergunta que foi feita ali sobre CrossFit, que eu vou passar ela aqui para a Fernanda e depois para a doutora Gabriela, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura aí. Estamos de volta com o SP Esporte. O papo aqui é sobre exercício e saúde. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta aí no ar. Eu não, telespectador, falando sobre CrossFit. Eu vou passar aqui, eu deveria passar para a Fernanda, que é a personal trainer aqui, mas eu já vou pular direto para a doutora Gabriela. Você faz exercício ou não? Faço. CrossFit? Faço exercício de força, musculação. Musculação? Musculação. Já fez esse tal de CrossFit? Não fiz, ainda não, mas é uma modalidade esportiva que eu morro de vontade de praticar, porque eu tenho bastante pacientes, né, que estão inseridos nela, e o que a gente percebe? Na parte nutricional, a gente consegue ter um bom resultado a nível de definição muscular, mais rendimento, mais performance, no sentido também de ter um pouco mais de explosão. Então a gente consegue ter mais resistência física. Só para vocês entenderem de casa o que é o CrossFit que a gente está falando, o CrossFit, gente, é aquela aula de educação física da escola, que a gente aprendia quando era pequenininho, de escola estadual, que você tinha que passar por uma sequência de exercícios. Né? Uma série, como é que fala isso em academia? Circuito. Circuito, é chiquérrimo isso. Lá na minha escola mesmo era assim, passa por essa série aqui, fazer jairzinho, levantar, pular, encostar a mão no teto, depois sai correndo, dribla cones, não sei o quê. Né? Claro que o CrossFit tem algumas coisas a mais modernas hoje em dia, mas basicamente é isso, é explosão com força, né? Que você media ali durante... Fala, doutor. Quando eu me desafiei a tentar fazer essa aula de CrossFit, eu cheguei na academia e falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Parecia um monte de brinquedinho, assim, sabe? Umas coisinhas muito... Espalhado numa sala, criança, assim. Eu falei, Jesus, será que eu vou me dar bem nisso? Se deu? Na verdade, eu não consegui... eu prefiro ainda mais a musculação. É o esporte que eu me adapto mais. Tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Mas é algo que, se Deus quiser, não vou morrer sem fazer. A minha que eu sou agitada é correr que nem louca, cara. O que é legal do CrossFit é que a gente vê que a demanda energética, a parte nutricional também tem que ser bem fidedigna, porque senão a gente não atinge a quantidade de nutrientes necessários, né? Como a gente não tem muitas pausas, é um exercício mais constante, que a Fernanda pode falar melhor do que a gente consegue ter um gasto energético um pouco maior. Então, o metabolismo está acelerado, se eu não ofereço substrato energético, ou alimentação necessária, a pessoa acaba, ao invés de ganhar performance, perde rendimento, né? Aí me vem uma dúvida na cabeça. Dizem, me corrija se eu estiver errada, que o brasileiro tem um prato, na hora do almoço pelo menos, muito bonito, né? Um prato bastante completo e equilibrado. Que tem que ser sempre um prato colorido, dividindo leguminosas, com proteínas, fibras, carboidrato. O nosso arroz com feijão é que eu tô falando, tá? O arroz com feijão, a carne, é muito bem-vindo e uma salada.
Esse prato não seria só o suficiente para que eu nem precisasse de uma nutricionista para eu ir malhar, para eu ir fazer... Independe, na tá verdade. Coçando para falar, né, doutora Na verdade é muito individual, né? Porque assim, a gente trabalha com a realidade do paciente. Muitas pessoas, com alimentação básica, a gente já consegue ter um resultado positivo. A parte da composição da alimentação brasileira é bem rica, né? Porque a gente tem bastante demanda energética de frutas, legumes, verduras, bastante cereais. Então a gente tem uma variedade boa. O grupo das oleaginosas, que são as castanhas, né? As nozes, que elas amêndoas. são calóricas, mas são super bem-vindas, né? Assim, riquíssimas em antioxidantes. Elas saciam, né? Exatamente. A gente consegue sim. Na verdade, assim, só precisa se adequar mais frente a essa correria. Então as pessoas estão deixando um pouco de lado a alimentação saudável e buscando outras práticas, né? Outras práticas, né? A gente falou sobre aí o CrossFit, que a doutora Gabriela estava dizendo que precisa de uma alimentação também com energia aí para segurar a onda. CrossFit qualquer pessoa pode fazer, Fernanda? Então, o ideal é que a pessoa... O sedentário não é indicado. Não, começa naquela caminhadinha de 10 em 10 minutos por dia, para depois... O ideal é procurar um educador físico, né, que vai fazer uma avaliação desse indivíduo, vai tirar ele do sedentarismo. Então ele vai fazer um programa de exercícios. Se a pessoa é fumante, né, também que isso vai... Tem algum problema de saúde, né? E aí ele vai tirar essa pessoa do sedentarismo, vai preparar melhor o corpo dela, o organismo dela, para que ela consiga começar a atividade de CrossFit. Mas é uma atividade excelente. Ela tem um gasto energético muito alto, né? É uma atividade dinâmica que trabalha tanto a parte muscular quanto a potência aeróbia. Tá. Então, é um exercício bem completo, mas precisa de um preparo físico. Eu vou perguntar aqui para o Eduardo, que vem dúvidas na cabeça. O músculo, a comidinha do músculo é proteína, né? A comida para o músculo é proteína. É disso que o músculo gosta. Reconstruir o músculo, né? Para reconstruir, porque o músculo já está ali, já está alimentado. Na verdade, o combustível do músculo é a glicose. Daí a gente tem a tal da massa magra e da massa gordurosa, massa gorda. Massa magra, o que a gente fala, é o próprio músculo. É o peso desse músculo no corpo. E massa gorda é todo aquele resto que a gente não quer. Não, massa gorda é importante. Mulheres, por exemplo, a gente precisa ter um percentual de gordura para engravidar. Produção de hormônio, senão a gente não engravida, não menstrua, não engravida, enfim. Não é tão ruim a parte da massa gorda, né? Inclusive, se estiver muito baixa, a mulher pode até parar de menstruar. Pode até parar de menstruar. Tem o caso de algumas atletas que a gente acompanhou que com uma porcentagem de gordura mais baixa, que para de menstruar. E não é interessante. Não é interessante. Homem, qual é o mínimo de percentual de gordura, assim... Se pega um atleta fisiculturista, chega a 3,8, 4. E mulher? Mas mulher pode... sempre o mínimo é um pouco maior do que o homem, né? Mulher normalmente com 18% de gordura... Já tá linda. Menos sequinha. Que isso, a maioria das mulheres para de menstruar. Menos de 18% de gordura? É mesmo? 18, 16, fica nessa faixa aí. Menos isso que varia isso. de acordo com a modalidade também, né? Do esporte que ela pratica e do que ela pretende, né? O atleta de endurance, ele tem uma margem, né? De porcentagem de gordura tolerante para a modalidade dele, que vai ser essencial para ele poder ter rendimento físico. Aí quando a gente entra para os esportes de luta, né, que envolve a explosão e resistência, você tem uma outra quantidade. E depois tem os indivíduos normais, os esportistas. Até porque tem a categoria de peso também, né? A categoria de peso também, que a gente tem aí. O meu raciocínio vai no seguinte, Eduardo. Eu estou dando um alimento que eu não preciso para o meu músculo, com esses whey proteins, com esses... Assim, é como a pílula anticoncepcional, a gente já produz hormônios. Eu não preciso colocar mais hormônio para dentro do meu corpo. Isso tem um ônus, não tem? Rim, não sei, fígado. Recentemente a gente fez um programa aqui na casa que falava sobre esteatose, não, esteatose é gordura no fígado, né? Cirrose medicamentosa. Porque era um jovem que estava tentando ganhar peso e ficar forte, mandou um monte de suplementos, complementos, eu não sei agora o que exatamente, para dentro, e agora ele ficou amarelo totalmente, de cima a baixo. Era bilirrubina para tudo quanto é canto. Tem um ônus isso, você ficar colocando esses suportes alimentares para dentro, não tem dúvida? Sem dúvida. Primeiro eu quero falar assim, eu sou extremamente a favor do nutricionista, eu trabalho com 2 nutricionistas, e sempre que as pessoas me procuram, e normalmente eu tenho uma rede de estúdio de personal, né, então quando a pessoa me procura, ela procura porque ela quer emagrecer a grande maioria, né? Eu falo, 80%... A grande maioria vai atrás do peso, né? Quero perder peso. Exatamente. Daí potencializa o resultado dele, né? 80% do resultado que você quer não é comigo,
É com a nutricionista. Eu já falo isso no primeiro dia para a pessoa. Rapaz. Que bacana, né? Não adianta você fazer 3, 4, 5, 6, 7 vezes por como semana. louco se a sua alimentação está toda errada e você continua cometendo os erros da alimentação. Não adianta. Porque assim, você termina de fazer uma atividade física, você vai ver quantas calorias que você gastou ali, não dá para você comer quase nada. Exato. Entendeu? Então assim, é muito mais como você come do que quanto exercício você faz. Lógico que o exercício é importante pela questão cardiovascular, pressão arterial, N coisas. Mas para esse fator emagrecimento, é muito importante a nutricionista. Tá. E aí, falando do suplemento, quando a pessoa me procura e quer alguma coisa, o que eu falo? A pessoa que vai te indicar o que você tem que comer e a quantidade é a nutricionista. Porque se você estiver ingerindo whey protein, por exemplo, em excesso, que é proteína, o nosso organismo ele tem uma capacidade de absorção. Né? Um limite. Vamos pensar num atleta de altíssimo nível, ele absorve 2 gramas por quilo de peso corporal por dia. 2 gramas de proteína Isso. por peso, por quilo dele. Isso, por dia. Entendeu? Então, assim, o que ele comer? Um atleta de elite, tá? Então, tô falando, uma pessoa de 40 quilos, 80 gramas. Nós, meros mortais, é bem menos que isso. Exatamente. Né? Sim, sim. Mas vamos pensar no atleta de elite. Vamos pensar no atleta de elite só pra gente fazer conta, né? O que ele comer além disso, o que ele ingerir além disso, vai sair no xixi. Ele vai fazer um xixi caro. Exatamente. E é Não sempre tem bom a gente... Perde né? isso, né? Vai pro ralo se literalmente. E aí, né? se isso sai no xixi, tá sobrecarregando quem? O rim. O rim. Se ele tem uma carga genética que favorece ele ter um problema renal, Pedra nos rins, parabéns. Você acertou o bingo não. Fala, doutor. É sempre bom a gente mostrar os dois lados da moeda, né? Uma vez que a gente... Porque assim, uma vez que o nutricionista esportivo ele tem essa ferramenta que potencializa os resultados do atleta, mas poxa, será que eu posso utilizar ou não? Então assim, levando em consideração o que o Eduardo falou e acrescentando o que ele falou, quando o nutricionista ele faz o cardápio do paciente, seja ele esportista ou não, atleta ou não, a gente tem um cálculo de quanto que ele já consome de uma proteína por dia, certo? Em meio a isso, a gente vê o quanto a gente pode acrescentar. Nada que fuja daquilo que o organismo dele, em sua sábia fisiologia e bioquímica, vai absorver. Nós temos a quantidade de proteína que um ser humano sem atividade física absorve, que é em torno de 1,4, né, dia. Aí você, quando envolve uma modalidade, você aumenta um pouquinho o aporte disso em função do gasto que ele também vai ter e precisa dessa recuperação. Mas lembrando que aumento, por exemplo, de uma forma geral, o nosso organismo absorve em torno de 25 gramas de proteína. 25, é no máximo. No dia? Isso. No dia. Só que assim, numa dose. Só que assim, por exemplo, a maioria tem alguns suplementos por aí que recomendam mais que isso, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter um acompanhamento tanto da parte profissional, porque... Tem que ter. Lembrando que, até o ponto de potencializar os resultados, é ótimo, promover até saúde para o indivíduo, né? Ele não tem na dieta, que bacana suplementar, mas que, saindo daquilo, é sábio, né? Ele vai se desprezar. Tirou da minha boca. Perder o produto, a gente sabe que o Brasil ainda faz uso de suplementação que não é tão cara, não é tão barata e não é bom, né? A gente comprar algo, gastar e não ter absorção daquilo. E detalhe, sobrecarrega? Sim, né? A gente tem... vai parar algum... Eu falo sempre com a Gabriela, isso a gente trabalha junto, a gente sempre fala. Nós temos a responsabilidade de oferecer com respaldo profissional, mas atentá-los da forma demasiada, porque é o que você falou mesmo. As pessoas estão tomando de forma abusiva, né? Como se fosse... Sabe o que eu sempre falo? Até falei na palestra. Porque é fácil comprar. Você compra numa loja, você não compra numa farmácia. Sim. Você compra numa loja que tem ao lado de uma loja que vende roupa. No shopping. Sim. Na rua. Então você entra lá, quero 200 gramas aí de whey protein, mais não sei quanto suplemento alimentar, mas você não sabe o que você está ingerindo, As né? pessoas não querem mais, por exemplo, sentarem, comerem, né, um tubérculo, por exemplo. Perdido, né? Já vista que tem... muitos nem fazem que as empresas estão suplementando coisas assim que você tem na sua casa. Né? Até onde vai o recurso financeiro? Sim. Até onde vai o prazer de poder sentar do que simplesmente chacoalhar e sair tomando, né? Então a gente precisa ter... Eu tenho visto muito assim... até uma coisa que eu venho estudando faz tempo, eu fiz uma formação como coach por causa disso, a necessidade que a pessoa tem para fazer atividade física, entendeu? Porque é custoso para as pessoas fazerem atividade física, né? Pouquíssimas pessoas fazem atividade física, é em torno mais ou menos de 3, 4% das pessoas que fazem atividade física, é baixíssimo. Da população, Da população, é mesmo? Então, ai, assim, para a pessoa fazer atividade física, vê se eu não estou mentindo, ela compra um tênis novo.
Aí ela se estimula de fazer atividade física. Sim, mulher ela compra uma principalmente roupa com nova, sapato e roupa, você não tem entendeu? noção. E o suplemento também é uma forma da pessoa se estimular também. a fazer Sei, atividade. é um outro- Aí eu preciso comprar um whey para ir. Então eu não acho tão ruim nesse sentido. Mas o que você faz? Vai na nutricionista, talvez ela diminua o seu bife para colocar esse whey, Exatamente. regula isso, Exato. e a Vai pessoa comendo tem um tudo junto. estímulo para poder fazer atividade física, que a pessoa precisa desse estímulo. Né? Porque senão a pessoa começa e para. E, cara, Benozema, aliás, deve ser recorrência com você, né, Fernanda? Pessoa Sim. que começa e desiste, que emagrece, depois engorda tudo. Uma perguntinha. Agora a gente também está aí com o fenômeno de pessoas que estão operando o estômago, né, fazendo a cirurgia bariátrica, né, para diminuição do estômago, e tem que fazer exercício. Não adianta, assim, sem conversa. Operou, vai ter que fazer exercício para o resto da vida e diminuir, obviamente, reeducar a alimentação. Essas pessoas estão vindo ainda, assim, eu sinto que elas vêm com muita energia para começar a fazer exercício e elas não veem o resultado, a pele começa a cair, porque emagrece muito mais rapidamente do que engordou. Você está com esse tipo de cliente também, de atleta com você? Eu já tive vários alunos que fizeram Tá. a cirurgia do estômago e, inclusive, já atendi no SUS também com uma equipe de profissionais que, antes de operar, Já vem. já via trabalhando com esses pacientes para uma mudança de comportamento, porque o importante começou a fazer atividade física, você vai mudar seu comportamento. Então você muda seu estilo de vida, alguns amigos você também acrescenta, né? Alguns amigos tóxicos você tira. A turminha mais saudável. Então a gente fazia esse trabalho antes da pessoa ser operada e depois. Então é muito importante porque ela perde peso muito rápido, ela perde muita massa muscular. Bastante, e um dos né? grandes problemas das pessoas é perda de massa muscular. Então assim, a nossa luta como educador físico é sempre amenizar a perda de massa muscular. Amenizar isso. Isso, Amenizar sempre, isso. sempre. Que é o que a gente conhece também aí depois, um outro item desse assunto, que é o efeito ioiô. Você emagrece, engorda, põe músculo, tira músculo, fica duro, fica mole. Mas isso a gente continua falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já já. Estamos de volta com o SP Esporte. O papo aqui no estúdio é sobre exercício e saúde. Mais exercício ou mais saúde? A gente está vendo aqui que tem um meio termo. Às vezes tem gente que perde a mão também. Eu não posso deixar de falar de um assunto que é pertinente ao ano 2015. As pessoas estão envelhecendo, olha que bom. A gente está com melhor qualidade de vida. Então as pessoas estão conseguindo durar mais tempo, né? Vemos aí a quarta idade, né? Não é mais terceira idade, tem a quarta idade aí, os 80 anos. As pessoas com mais idade, depois dos 70 anos, 65 anos, podem fazer exercício. Tem que cuidar da alimentação, porque eles comem meio como passarinhos quase, né? E aí, quem quer falar disso? Pode ser Eduardo. No estúdio, dos públicos maiores que a gente tem são as pessoas com mais idade. É incrível. E assim, muito bom. Às vezes vai algumas pessoas mais jovens e passa até um pouco de vergonha. É mesmo, é o meu caso, com certeza eu passaria essa A gente tem vergonha. cliente lá com 8 anos, 10 anos fazendo exercício com a gente. Então é impossível não estar bem. Faz esteira, faz... É uma outra coisa, tem que fazer de um outro jeito mais na verdade, calma. a progressão é um pouco mais lenta, mas são pessoas que fazem agachamento, fazem leg press, com essa idade, não tem problema nenhum. Leg press é ficar empurrando aquele peso assim, né? Nosso velho Tabata, né? É mesmo. Lógico assim. que tem que ser uma coisa gradual, como com qualquer pessoa, né? A gente tem a perda do tônus muscular, né? Quando Isso. envelhece. Isso é normal, né, sim. Fernanda? Perder a tonicidade, assim, né? Sim. do músculo. a perda de massa muscular. Dá pra recuperar? Sim. Deixar o músculozinho do tchau, então? Ixi. A importância da atividade física para esse É grupo inquestionável, né? inquestionável, porque a gente precisa amenizar essa perda e com o trabalho progressivo, claro, bem prescrito, a gente consegue aumentar a massa muscular. Aí eu tô falando que se eu aumento a massa muscular, não é só ficar bonitinho de novo. O que isso aumentar previne? todos. O que isso previne também? O que isso me ajuda internamente? Nossa, ajuda em uma série de fatores. Então, Coração dores no corpo, lombar, costas. artrite, artrose, porque nós precisamos de sustentação. Então, um músculo
forte, um músculo com um tônus muscular melhor... É um músculo que segura. Ele segura, então ele protege as articulações. Que o osso não está fazendo, a articulação está fazendo, o músculo segura a onda. Sim, então é extremamente importante. Não tem como abrir mão disso, não né? Tem. Agora, uma outra coisa que eu tenho de dúvida, vou perguntar aqui para a doutora Gabriela. A gente tinha falado sobre termogênico no intervalo, eu nem trouxe esse assunto aqui. Termogênico, a gente tem alimentos termogênicos. Com certeza. Pimenta, canela, café. Coca-Cola, não, Coca-Cola não. Coca-Cola não, chá verde. Exatamente. Mas tem termogênico também, cápsulas. O que é termogênico primeiro? Que eu sei que tem uma galerinha aí que consome bastante aleatoriamente. O que é termogênico e para que serve isso? Certo. O termogênico é um grupo de alimentos, né? Que na verdade o objetivo do termogênico, o que ele faz no nosso corpo, é que ele aumenta o gasto energético. Então ele faz com que o meu corpo desprenda de mais energia para metabolizar aquele tipo de substrato, né? Ele acelera o metabolismo? Acelera o metabolismo. Tá. Mas nem sempre ele vai me auxiliar a emagrecer, certo? A gente precisa sempre salientar isso. Ah, é? E na parte alimentar, a gente consegue realmente ter o auxílio da canela, do capsiate, que é da pimenta vermelha, a gente tem o chá verde, que é um grande aliado nesse sentido, sem contar a parte antioxidante também, que a gente tem toda a prevenção a nível cardiovascular, de doenças degenerativas. Tudo o que oxida, envelhece e dá doença, né? Os antioxidantes diminuem. É o resultado de algum trabalho feito no corpo, por exemplo, né? Algum exercício, o resultado dele vai ser uma oxidação, não é só músculo, tarará. Tem os radicais livres ali que ficam pelo corpo. Ficam circulando e com a alimentação, com a nutrição. Tira e leva embora. Isso, a gente consegue amenizar esse trabalho desses agentes, né? Que prejudicam tanto o nosso organismo. E para tomar termogênico também tem que ter, passar em a parte. Isso, porque na verdade a classe de termogênico também é enorme. A gente tem a parte de manipulação, tem a parte de suplementação. Então a gente tem muita coisa com cafeína, né? Que é a base do nosso cafezinho mesmo, que oferecem um resultado positivo para o nosso corpo. Mas a gente sempre tem que salientar a importância do acompanhamento. Porque se eu tenho alguma patologia a nível cardiovascular, hipertensão, eu posso sim me prejudicar. Então tem que ser orientado, calculado, organizado qual momento eu vou colocar, se é antes da atividade, se é depois, se é durante o dia. Então a nutrição, ela tem que ser individual. O que serve para mim não vai funcionar para o meu amigo, ou para o meu irmão, ou para minha família. Então, a gente tem algumas imagens aí para ilustrar essa nossa conversa, de pessoas, na verdade, eu acho que, né, Giba, acho que são pessoas praticando exercícios. Isso daí está fazendo um agachamento, o que é isso daí? Está com um step ali, né, na academia? O que é isso, meninas e menino? Isso é uma aula de quê? É em grupo, né? É uma aula de circuito, né? Circuito. Circuito. Que eles estão fazendo agachamento para fortalecer o agachamento com afastamento lateral. Não só o glúteo, né? Não glúteo, coxa, coxa, sobrecoxa, a parte da frente, de trás. Isso daí é uma série. Todo mundo, eles estão dentro de um lugar, dá para ver que eles estão com professores ali e seguindo. Sim. Até fazer um agachamento bobo como esse, se não fizer certo, dá problema, de orientação, né? Com certeza. Dá problema? Dá problema. Pode dar problema tipo aonde? Quadril, coluna. Você não pode sair com costas doendo. Você pode sair com músculos tremendo. Mas joelho, costas doendo, não. Joelho também, né? Joelho, isso não pode. Se tá doendo, tem alguma coisa errada. Hoje tive as lesões do joelho, né? E aí a gente está falando que tem que ter a roupa certa também para isso, né? Tem que ter o tênis certo para isso. Não adianta ser o tênis mais caro, porque às vezes ele escorrega. Exatamente. Né? Eu vejo as meninas usando a meia agora, que está na moda, até o joelho, que é bonito. Enfim, olha lá, tem uma lá usando ali, ó. A meia vai até quase ali em cima. Tem alguma função essa meia? Porque as meias também não são à toa que elas são desenhadas mais altas ou mais baixas. Sim. Né? É para pressionar ali a parte da canela, circular mais rapidamente, enfim. Usar a meia para cima, para baixo, fazendo academia não faz sentido. É moda. Até faz, mas eu não sei se essa meia aí tem alguma função, né? Daí, né? Tá. Usar aqueles relógios que calculam batimento, distância, número de passos ou, enfim, quilometragem. Isso ajuda? Dispensa um personal? Ajuda para motivação, como o Eduardo falou, né? Para a pessoa se sentir mais motivada. Então, algumas pessoas... Você vê ali, consegui fazer em 20 minutos. Né? Então, o ideal é que a pessoa faça no mínimo 10 mil passos por dia. Então, é um objetivo. Então, é bacana, né? É bacana. E é interessante para você controlar a atividade física, né? Então, por exemplo, hoje eu quero que você faça uma caminhada com uma frequência cardíaca no máximo até 150, por exemplo. Tá. Amanhã eu quero que você faça uma caminhada até 160.
E aí você consegue controlar modular ali e a com pessoa vai aquele modulando, entendeu? Com aquele equipamento. Eu estava Sim. vendo ali umas imagens, o moço fazendo uma flexão lateral. Hoje a gente tem muito também com o advento dos aplicativos, da mídia, blogs, Instagram, Facebook. Sempre agora tem uma pessoa que não é exatamente formada na área física, nem na área nutricional, dando dicas de alimentação, dando dicas de esporte. Eu vi uma garota fazendo um exercício, ela foi fazendo uma barra alta, ela foi fazer um abdominal em que ela põe as duas pernas na barra e ela tenta fazer o abdominal. Ela se desequilibra, quer dizer, a perna dela não aguentou, obviamente, e cai. Ela virou paraplégica. Até que ponto exercício e saúde se cruzam ali e não dá certo esse cruzamento? Eu acho assim que existe uma grande importância dessa questão de multiprofissional, né? Eu sempre batelo, sempre, inclusive quando o Eduardo abordou isso na palestra passada, eu achei muito interessante que ele falou tudo. Eu acho que a gente pode muito bem trabalhar com a parte nutricional, com a parte da atividade física e o fisiologista também. Cada um no seu quadrado. E cada um no seu quadrado. E tem que passar por esses quadrados. Eu acho que os meios de comunicação, eles precisam agregar na nossa vida, né? Informações fidedignas, né? Que tem todo o embasamento da literatura. E, poxa, a gente estuda tanto, a gente corre tanto atrás. Tem que ter um porquê, numa razão. Para depois as pessoas saírem fazendo o que acha, ou então por uma pessoa que de repente não é da área, modismo, falar, né? ou só em função do modismo, que é algo que precisa ter muita atenção em relação a isso. Então eu acho assim, vale sim a prática de exercício físico da forma correta. E você atrelando uma alimentação, não tem como não dar errado. É sucesso sempre. Não tem Mas, claro que acompanhamento sempre com o profissional, isso é fato. Sempre como Porque profissional. senão acaba tendo isso. Isso daí é um dos imprevistos que acabou acontecendo com essa, né? Essa foi uma que ficou famosa, mas deve ter vários que as pessoas tentam em casa e não... A mídia, ela tende a colocar aquilo que é benéfico e que é tido como modismo, né? Mas isso nem sempre vem à tona, né? Outra dúvida. Tem esses vídeos também para você praticar dança, a parte aeróbica em casa, Zumba? Zumba tá meio na moda também, né? Com essa parte aeróbica, ficar dançando. Tem problema? Sim. Tem que ter acompanhamento ou posso comprar o vídeo e fazer em casa, lá, copiar o passinho? Primeiro passo, sempre, é passar com um médico. Para ver se a pessoa não tem nada clínico. Cardiopata, né? Não tem, enfim. Vai descobrir fazendo exercício não dá. A atividade física, que é o quê? Levar o cachorro para passear, fazer uma caminhadinha leve, ir até o shopping caminhar. Isso é atividade física. E atividade física a pessoa sempre precisa fazer. Então isso movimento Nem sempre é importante. Nem vamos discutir isso aqui no programa, né? Sim, Nem vamos discutir subir um lance de escada. Agora, exercício físico. Exercício físico é aquele exercício que nós fazemos regularmente. Então, existe controle. Existe controle de intensidade, existe repetições. Isso tudo é prescrito dentro de um plano de treinamento, um plano de exercícios. Então, é feito por um profissional, não tem como. Existem os blogueiros hoje em dia, né? Não tem informação para isso. Nomes, mas eu não vou falar em respeito às meninas aí, mas elas são bem famosas, mais famosas que atrizes da Globo. Isso. Né? E vocês sabem do que eu estou falando. Nem fala. Os profissionais de saúde, eles têm uma formação em fisiologia, biomecânica, cinesiologia. E ciência, embasados em ciência, né? A base é ciência. E cada indivíduo é um indivíduo, não tem jeito. Mesmo da mesma idade, mesmo sexo, são diferentes. Não adianta. Isso. Aí eu vejo, semana passada, estava no site Folha de São Paulo, uma menina modelo que engravidou, não sei o nome dela, não é tão famosa assim, mas ficou famosa por esse quesito. Ela engravidou, acabou de ter neném semana passada. Ela engravidou, só tinha uma barriguinha que parecia de 4 meses de gravidez, a barriga dela, e você viu os gominhos da outra parte do abdômen, assim, bem evidentes, e grávida. Acabou de ter neném semana passada, 4 dias depois ela exibe uma foto com a barriga chapada, negativa, uns gominhos todos lá de volta. Isso cria uma febre maluca no povo, né? Na mulherada, de confundir o exercício e esquecer da saúde, né? Exatamente. Eu acho que... É viável isso? Cláudia Leite, né? Eu acho que vale... eu falo, não tem problema. Eu acho que a gente precisa sempre falar da importância do acompanhamento, ou seja, será que esses profissionais, será que essas pessoas, elas se baseiam só unicamente na atividade física? Ou só na alimentação saudável? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Minha avó sempre fala isso e é verdade, né? A gente precisa saber do que o nosso organismo é capaz de poder nos proporcionar de forma saudável. Agora, né? Você não pode se olhar, e eu fico muito preocupada com isso, porque eles é tido como os deuses, né?
e acaba passando uma inverdade. Viram ídolos. Viram ídolos, eu quero ser como ela. Se eu não for como ela, não tá bom pra mim. E se frustra, né? Porque o nosso organismo, porque a nossa expectativa é sempre maior do que o nosso organismo pode proporcionar. Por isso que eu sempre faço nos meus atendimentos. O peso ele vai ser aferido somente em 30 dias no consultório. Não fica fazendo isso em casa, na balança. Aí o paciente, mas eu já perdi 2 quilos, mas como que você sabe? Eu pesei, mas em quanto tempo você regula a sua balança? Nunca e o regulei. Chão, e o chão. Mas que eu nunca horário regulei. Você pesou, Exatamente. Né? Por quê? Porque às vezes você faz um esforço tremendo e não perdeu. Mas, poxa, se eu e faço às vezes você perdeu e não está na balança. Exato, está nas medidas, tá na porcentagem de gordura, né? Composição corporal. A literatura traz de forma gritante pra gente que hoje o IMC é um fator impreciso, né? O índice de massa corpórea. Então a gente pode ter uma qualidade maior, visando a preservação de massa muscular, no caso dos idosos, até uma síntese proteica em relação a essa população, e que não vai, que às vezes afere na balança, mas que não determina a qualidade. A gente está chegando nos minutos finais, eu tenho 2 minutinhos só de programa ainda, que o papo aqui está bom. Vou pedir para Fernanda, suas palavras finais aí para a galera que quiser se exercitar, 30 minutos, 10 minutos, 1 hora aí, o que você tem para dizer? Como eu falei, o ideal, procura um médico, tá tudo ok, procura um profissional de educação física, né? E começa tranquilo, incorpora. Mas começa. Então, assim, incorpora a atividade física. A atividade física é o quê? Colocar movimento. Então, sobe um lance de escada, vai para o trabalho, sobe um lance de escada, desce um ponto antes do trabalho, vai caminhando, incorpora a atividade física. Vai passear com o cachorro, aí coloca o exercício físico. Então, 30 minutos de caminhada, 3 vezes por semana. Segunda semana, aumenta para 40 minutos. E no que está fazendo? Começando aqui, cai para nutricionista já para ver como é que está a alimentação. Suas considerações finais, por favor, doutora Thaís. Silvia, eu acho que é muito importante a gente falar do que é viável, né, para cada um de nós, né? Mas você trabalha só com atleta? Não, eu trabalho com pessoas de forma geral, né? E eu preciso me basear nisso para poder fazer dieta. Então, assim, primeira coisa, diminuir o consumo desses alimentos que a gente sabe, que todo ser humano sabe que não é saudável, só que às vezes a gente consome, né? Então, estamos aí os fast foods, os alimentos industrializados, né? Que quanto mais rápido, você sabe que a longo prazo o organismo vai cobrar. E, de uma forma geral, prestar atenção no que você está comendo. As pessoas estão perdendo isso. As pessoas estão comendo de forma demasiada. Comendo lendo, comendo vendo televisão, comendo falando ao telefone. Vamos priorizar os nossos hábitos culturais. Vamos priorizar o nosso arroz. É possível, sim, você ter uma alimentação se baseando só no arroz e feijão. Nós podemos lembrar que quando você mistura o cereal e a leguminosa, ou seja, o arroz e o feijão, juntos eles constituem a mesma classe de aminoácidos da proteína. Olha só. E que, doutora Gabriela, não te cortando, mas cortando, porque o nosso tempo está acabando mesmo, levar marmita para o trabalho não é feio não, né? Não, excelente. A gente precisa facilitar a rotina, né? Buscar o prazer através da alimentação é uma coisa que a gente sempre diz, né? A alimentação tem que ser prazerosa. A gente precisa disso, não tem como fugir da alimentação. A gente tem o tempo inteiro ela, né? Então, é importante, assim, a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar que a gente tanto abordou aqui. E buscar o acompanhamento de um profissional capacitado, né? Esquece o modismo, esquece Instagram, esquece blogs, e coisas da moda e vamos buscar conhecimento de verdade. E o que deu errado aqui, cai pro Eduardo. Que você resolve, não é, Edu? Mais ou menos. Suas dicas finais aí para quem está nos assistindo, por favor. Eu acho assim, as pessoas que já se estimularam a fazer atividade física pensando em qualidade de vida e em saúde, tá tranquilo, né? Porque ele vai lá, ele já entendeu qual que é o processo, o que tem que fazer, alimentação. Agora eu volto na questão do emagrecimento, né? Então não existe milagre. Exato. É matemático o negócio, tá? É quanto você está comendo e quanto você está gastando. Eu queria até falar da questão lá dos produtos que aumentam o seu metabolismo, né? Que aceleram o seu metabolismo, que tem um outro fator que ele aumenta a frequência cardíaca. Tem muito isso. Mas isso fica para o nosso próximo tema, no próximo programa. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês e eu acho que é válido a gente fazer mais um segundo programa com esse tópico. Que a gente só começou a passear aqui pelos segmentos, né? Eu agradeço a presença de todos vocês, o SP Sport vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau!